E agora, como é que tá o som, galera? Me dá o feedback. Talvez agora fique até bem alto. Coloquei o som do microfone agora. Tá legal? Tá legal o microfone aí? Beleza. Valeu, Júnior. Chamar o nosso convidado aqui. Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e a gente vai conversar com um ambientalista, foi meu secretário de Meio Ambiente lá em Marechal Deodoro, já foi secretário de Maceió, Alder Flores. Deixa ele entrar aqui que eu apresento ele melhor para vocês. A gente não pode deixar de falar desse assunto, visto que, além do Dia do Meio Ambiente, o nosso esporte trabalha diretamente com isso. Então nós estamos dentro do mar, dentro da água, e sempre nas nossas aulas nós falamos sobre o ambiente marinho, falamos dos animais que estão ali presentes, dos cuidados que a gente deve ter, com cuidado com a poluição da água, com a fauna, com a flora local. E na Pajuçara, que é a nossa sala de aula, a gente vê muita tartaruga, todo dia a gente vê tartaruga, todo dia a gente vê vários animais marinhos ali, e sempre que possível a gente solicita a ajuda dos pescadores locais, dos jangadeiros, para ajudar nesse ambiente. Eventualmente a gente faz também algumas ações com escoteiros do mar, o pessoal das escolas, os nossos alunos da escola de vela, para fazer algumas limpezas, algumas ações educativas também relativas ao meio ambiente. Deixa eu chamar aqui o Alder novamente. Estou esperando só ele para a gente iniciar a conversa. Aí, chegou. Pronto, vou convidar o Alder aqui, agora que ele chegou, para a gente iniciar. Agora, doutor Alder. Como vai, meu amigo? Boa noite. Tudo bom, meu irmão? Como é que você está? Tudo bom. Prazer. Tudo bem, nessa pandemia, estamos aí em quarentena, né? Isso. Mas é um prazer, Cláudio, poder participar aí com você, com a sua escola de vela, do qual eu sou aluno, tá certo? Sou aluno. É isso aí, eu vou falar disso. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Alder, baixa só um pouquinho o celular, só para aparecer um pouquinho mais você, que tá um pouco alta a câmera. Só um pouquinho, você baixa. Isso aí tá ótimo. Aí? Tá ótimo, tá ótimo. Como eu estava falando, como eu estava falando aqui, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, e nada melhor de falar do meio ambiente do que falar com uma pessoa que tem experiência demais até nesse assunto, que é o nosso amigo Alder. Alder ele é químico e é advogado. É químico ou engenheiro químico? Químico industrial. Químico industrial, né? Isso. Tem como formação, ele é químico industrial e é advogado também. Mas ele foi um dos fundadores aqui do Instituto do Meio Ambiente, do IMA, de Alagoas. E é funcionário de carreira. Ele começou há 30 anos, mais de 30 anos, já trabalha com o meio ambiente.
Então é um cara que, a gente vai falar um pouquinho desse histórico seu, viu, Alder, no começo, mas é um cara que tem uma bagagem muito grande, foi meu secretário lá em Marechal Deodoro, nós trabalhamos juntos, eu era biólogo da equipe, fui depois coordenador de licenciamento, e foi uma história muito legal, assim, porque eu já conhecia a Alder, mas a gente não tinha trabalhado juntos. Então, quando a gente começou a trabalhar em Marechal, eu ganhei muito mais experiência. Isso aí eu afirmo para todo mundo, porque a Alder tem uma bagagem muito grande. E a gente aprendeu muita coisa nesse tempo que a gente passou juntos, e eu ainda aprendo até hoje. E eu tenho mais é que agradecer a você por ter me dado essa oportunidade também, na época, da gente ter trabalhado. Quem está aqui na audiência também é o Júnior, nosso amigo, que é fiscal lá de Marechal. Júnior, que é fiscal ambiental. E é isso aí. Então, Alder, prazer mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E vamos começar aqui com algumas perguntinhas básicas. Primeiro, eu já falei um pouquinho de como começou a sua carreira, mas você que vai contar com suas palavras. Me diga aí como é que tudo começou na sua vida ambiental, sua carreira ambiental. Assim, Cláudio, primeiramente, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa usina lá na Bahia, lá em Juazeiro da Bahia. Eu era muito jovem, né? E na época eu me senti muito, muito isolado, muito descolado lá, né? No interior, brabo. Eu vinha a Maceió de 2 meses em 2 meses, eu sentia muita falta da minha família. E aí decidi vir embora para Maceió. E quando eu cheguei em Maceió, meu pai ainda era vivo, eu disse, pai, eu queria que o senhor conversasse aí com uma pessoa do governo, que eu queria trabalhar com a área de meio ambiente. E na época existia a coordenação do meio ambiente, que era chamada de CMA, tá certo? Que foi fundada em 1979, né? Teve como primeiro coordenador o Zé Geraldo, o biólogo Zé Geraldo, professor da universidade, uma pessoa muito competente. E, posteriormente, o José Roberto da Fonseca Silva, um engenheiro de pesca, foi que dinamizou mais essa coordenação. E eu entrei nessa coordenação, juntamente com... Tinha lá outros colegas, e depois foram agregando outros. E essa coordenação foi tomando corpo, né? Foi uma época muito difícil, porque era a época da implantação da política ambiental nacional, através da Lei 69381, tá certo? De 1981, que é da Política Nacional do Meio Ambiente, ainda hoje em vigor, com alguns adendos, com algumas complementações, mas essa era essa lei. E daí, então, o Estado não tinha lei nenhuma sobre controle e proteção ambiental, zero. Tá? Então, nós começamos esse trabalho, não foi um trabalho fácil, foi muito difícil, coincidiu com a época do Proálcool, onde as usinas estavam implantando, fabricando álcool, e para cada litro de álcool você fabrica 16 litros de vinhaça, que é um poluente líquido altamente degradante para os recursos ambientais, e isso tinha que saber aonde se colocava, que forma de aproveitamento, o que se fazer, e o controle ambiental nessa época foi muito complicado. A exemplo da Salgema, antigamente, do polo cloroquímico, e de outras indústrias que não tinham as características, né, da questão de controle da proteção ambiental. Então, os nossos rios, sofreram bastante, o Rio Mundaú, Paraíba, Sumaúma, Coruripe, todos os rios da Zona Sul Cocoleira, principalmente, sofreram grandes impactos ambientais naquela época, né? Bem, posteriormente, essas questões foram sendo tratadas e o órgão começou a criar muita força, e quando foi em 1988, a coordenação do meio ambiente foi transformada por uma lei em Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, IMA, que a sede é lá em Bebedouro, que ficou lá até recentemente, saiu agora no começo do ano de 2020, em função dessa problemática aí a Braskem, que não vou entrar nesse detalhe aqui, a não ser que você queira que eu fale, mas se você não quiser, eu não falo. Então, por enquanto não, aí, por enquanto não. Aí o que aconteceu? Aí começou a Instituto do Meio Ambiente, começou a ter forma, começou a ter mais recursos,
a capacitar mais seus técnicos, a adentrar novos técnicos competentes, tá? E daí veio evoluindo, evoluindo até se transformar no órgão que é hoje, um órgão também competente, com uma estrutura física boa, com equipamentos bons. Então é um órgão que não deixa a desejar a nenhum órgão do país. Já não era naquela época, mesmo sem a tecnologia, sem os instrumentos que se tem hoje. Nós já éramos considerados um órgão de ponta, tá certo? Uhum. Eu costumo dizer, Isso. brincando com os demais pares, que agora está mole. O problema foi do passado, entendeu? Mas nós plantamos no passado, nós O brigamos no começo passado, sempre é mais difícil, é. é mais difícil para que as coisas fossem melhorando hoje. E hoje o órgão é um órgão de ponta, tá certo? O que eu espero que as outras secretarias municipais, que eu sou um municipalista, também tenham a mesma condição técnica e estrutural que tem o órgão do Estado de Alagoas, que é o IMA. Show de bola. É isso aí. Pioneiro. A gente pode dizer que você foi um dos pioneiros, Alder. E é um cara que sempre fez um trabalho muito importante aqui no estado de Alagoas. E leva isso para todo o Brasil. Tanto que você já representou o nosso estado em vários eventos, em várias oportunidades. E justamente pela experiência que você tem. Alder, voltando a esse assunto aí da legislação, você falou até um pouquinho disso no começo. Eu queria que você me dissesse como é que você avalia hoje a legislação ambiental no Brasil. Ó, Cláudio, a legislação ambiental do Brasil, ela é uma das melhores do mundo, tá certo? Em função das particularidades que o Brasil tem, das suas várias regiões, né? Dos seus vários ecossistemas. É uma legislação muito boa. É preciso que ela seja melhor interpretada. É preciso que ela seja, de qualquer forma, eu acho que ainda existem algumas lacunas que precisam ser melhoradas através de emendas a essa legislação, através de legislação complementar, no que diz respeito principalmente à legislação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu acho que é preciso que você classifique os rios de acordo com o seu uso, com a sua qualidade ambiental. Nem todo rio é considerado rio classe 2. E hoje em dia, os rios que não foram, os estados que não reclassificaram os seus rios, todos os rios são classe 2. Imagine você, o riacho, não chama mais nem de riacho, o Salgadinho, o nome dele, outrora, era Reginaldo. O Salgadinho chama-se porque, por causa da entrada da Cunha Salina, e chamou Salgadinho, mas o nome do rio é Rio Reginaldo, Riacho Reginaldo. Ora, esse rio, em que pese muitas pessoas serem saudosistas, o rio não tem rio mais, ali é um canal de drenagem de água pluvial e de esgoto, mas ainda é considerado um rio classe 2, paciência. Paciência. Não tem como. Entendeu? São algumas coisas que eu acho que o Estado precisa urgentemente fazer a reclassificação desses rios, porque antigamente o Estado tinha uma classificação através de um decreto governamental que classificava os rios e dava as suas condições, mas isso caducou com o tempo e a legislação federal encampou, mas deixou aberto para que os estados reclassificassem os seus rios. E Alagoas, apesar de ter uma Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos muito eficiente, é necessário que eles pensem também nessa questão, inclusive por causa da outorga de lançamento, de captação de água. Tá? É necessário que faça um estudo generalizado nas bacias hidrográficas que formam o estado de Alagoas. Evidentemente é um trabalho demorado, mas principalmente nessas bacias que são mais importantes, a bacia do Rio Paraíba, a bacia do Rio Mandaú, a bacia do Rio Sumaúma, a bacia do Rio Cururipe, né? Do Rio Santo Antônio, do Rio Jacarecica, né? do Rio Baragogi, do Rio Salgado, são bacias importantes, tá? Que têm um papel importante no ecossistema do estado de Alagoas como um todo. Seria necessário que isso fosse feito. Não adianta você estar criando comitê de bacia para lá, comitê de bacia para cá, e efetivamente não trabalhar na base. É um pensamento meu, entendeu? É uma forma de contribuição, não estou fazendo nenhuma crítica. Estou apenas fazendo uma colocação minha como técnico da área, como é que eu vejo essa situação, entendeu, Cláudio? Sim, claro, até porque os corpos d'água,
eles são fundamentais para a gestão pública e também, principalmente para a sociedade, né? Que é quem usa. Tanto para o Exatamente. descarte, como você falou, como para o uso, o consumo humano, dessedentação de animais, é, Exatamente. é, Recreação. para os plantios, né? Irrigação. Exatamente. Pesca. Exatamente. Água é vida, né? Exatamente. Sempre foi. É isso aí. Bem, Beleza. Pode falar. não, é o que eu vejo, né? Antigamente, eu poderia dizer com bastante clareza, eu tive a infelicidade de fazer monitoramento na Lagoa Mundaú, principalmente, em barcos, que naquela época não era barco motorizado, como nós temos hoje, era de canoas, e na Lagoa Mundaú, ali na foz do rio Mundaú, ali, eu andar por cima da água, que eu não via água, só via peixe. Compreendeu? Era Ah, peixe e os peixes querendo respirar, a flor d'água querendo respirar. E isso foi diminuindo com o passar dos anos, graças à ação dos órgãos, é claro, da mídia, tá certo? Da legislação, que foi apertando, do Ministério Público, da Lei de Crimes Ambientais, a partir de 1998, e a mudança de comportamento mundial em o apelo para as questões verdes, né, para as questões do licenciamento, do controle ambiental, da gestão ambiental. E houve uma evolução muito grande em nosso Estado com relação ao controle industrial, da poluição industrial, que é uma poluição pontual. Você consegue identificar, vai lá no foco e elimina. O que não é, o que foi inversamente proporcional é a questão da poluição urbana. Nós continuamos tendo problema de esgotamento sanitário, que é o maior problema ambiental do nosso estado e de vários estados brasileiros, não é a questão urbana, a questão do saneamento básico, a questão dos resíduos sólidos, que em tese não foi resolvido, não. Existe muitos uhum. lixões ainda pelo Brasil afora, existe descarte irregulares. A coleta seletiva não adianta dizer que ela é incipiente, não, porque ela é incipiente, tá certo? Não adianta você fazer a coleta seletiva na sua casa, no seu bairro, e o caminhão do lixo coletar e botar no aterro sanitário e aterrar tudo. Entendeu? A lei de crimes ambientais, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece o que deve ir para aterro sanitário é o que é inerte. Está na lei, inerte. Todo outro deve ser aproveitado de uma forma ou de outra. Ou através Exatamente. da reciclagem, do reaproveitamento, da bolsa de resíduos. Às vezes é um resíduo para uma empresa, mas é matéria-prima para outra. Tá certo? A lei da política de resíduos sólidos ela é muito clara. O que deve ir para aterro sanitário é o que é inerte. O resto deve ter tudo na base, o seu reaproveitamento, o seu uso, a sua forma de melhor utilizar esse lixo, entre aspas. Exatamente. É, como você falou, né? Apesar de a gente ter uma, vamos dizer assim, uma aceitação melhor da população, uma mudança de comportamento, isso vem também através de muito trabalho de educação ambiental. A gente tem até algumas pessoas aqui que estão participando da live que fazem parte desse trabalho. Tem aí o pessoal de Marechal, a Aline, a Meriane, a Cássia, o pessoal da equipe aí, a Simone, que trabalhou com a gente. Então tem Conheço a pessoal, maioria. pessoal, pessoal tem uma contribuição muito grande nessa. É um trabalho de formiguinha, né, que a gente sempre fez, mas Exato. que isso vai mudando com o passar do Com o tempo. tempo, né? Com o passar do tempo. É o que você está dizendo. E É isso aí. Eu vejo o seguinte: essa questão é o que os órgãos fazem. Aqui em Maceió, nós temos um trabalho muito bom da SUDES, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Tem um trabalho enorme, tá certo? Aí, Marechal Deodoro, eu tenho acompanhado o trabalho aí de Marechal, eu tenho visto, eu tenho casa aí na Praia do Francês, eu acompanho, sou amigo das pessoas lá de Marechal, tem muitos colegas, o Gero, o próprio Matheus é meu amigo, tem a Miriane, tem o Júnior, tem o Evaldo, tem muitos amigos aí que eu acompanho essa questão dos resíduos sólidos. É o que eu digo, essas questões elas vão sempre evoluir. Hoje, o secretário Matheus, o diretor técnico, o diretor do IMA, Gustavo, dá uma sua parcela de contribuição, vai vir outro com mais recursos, vai dar outra parcela e assim
nós vamos chegando a um ponto que você atinge o que a lei estabelece. O que diferencia é quando você não faz nada, né? Essas questões elas vão sendo gradativamente melhoradas, como tem Isso. vista melhor. Só que é necessário que haja a população, o engajamento da população, porque o Estado sozinho não vai resolver nada. Se não houver engajamento da população, cada um fazendo a sua parte, o Estado não vai resolver. É a mesma coisa da fiscalização ambiental. Não adianta eu ter 200 fiscais. Se o povo não se conscientizar que não deve fazer aquilo, as questões ambientais vão sempre ter problemas. Exatamente. Então, tudo parte da mudança de cada um. E aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta sobre esse reflexo justamente da pandemia, porque a gente sabe que tem muita gente, todo mundo, a maioria das pessoas estão dentro de casa, muito tempo dentro de casa, e baseado nisso que a gente acabou de falar, nessa mudança de comportamento das pessoas, de prestar mais atenção no meio ambiente, prestar mais atenção nos resíduos que são gerados. Eu queria que você me falasse sobre isso aí. Qual o reflexo que você enxerga da pandemia para o meio ambiente, com essas atitudes das pessoas? Bem, Cláudio, na verdade, houve na verdade, com a diminuição do fluxo de veículos, né, no Brasil como um todo, em alguns lugares do mundo, evidentemente as emissões atmosféricas elas diminuíram consideravelmente. Os dados apresentados recentemente pelos institutos de pesquisa nacional e internacionais, eles têm apontado uma diminuição da emissão dos gases do efeito estufa, logicamente em função da diminuição do ciclo de veículos, automotores, os aviões e outras coisas mais. Com relação ao resíduo sólido, é necessário que se observe que as pessoas estão mais em casa, então estão gerando mais resíduos, né? Esse é um assunto. Algumas pessoas estão sendo tratadas em casa, tá certo? Que também gera outro tipo de resíduo, de natureza hospitalar, tá? Que é um resíduo considerado perigoso, tá? Os hospitais eles estão abarrotados de pessoas que estão recebendo tratamento, tá certo? E é importante que os planos de gerenciamento de resíduos desses estabelecimentos eles estejam funcionando a contento e que a seletividade seja correta, o acondicionamento inicial seja correto, o transporte para o acondicionamento temporário seja correto, tá certo? O transporte externo seja correto e a disposição final seja correta. Então, é preciso que seja observado isso, né? Porque são resíduos que têm infecções, podem transmitir infecções, são resíduos biológicos, patogênicos, tá certo? E se não forem adequadamente controlados, vão trazer um problema maior, tá? Além disso, um outro problema que eu vejo é que as pessoas, os órgãos fiscalizadores, não podem adentrar nesses locais, porque estão suscetíveis a contrair o vírus, né? Então, é uma questão que tem que ter a responsabilidade de cada gestor socioambiental para com esse tipo de resíduo que está sendo gerado. Este é uma situação que precisa ser bem analisada pelos órgãos para que situações outras não venham a ser geradas pela má disposição, pela má coleta, pelo mau acondicionamento desse tipo de resíduo. Isso é o que eu penso. Joia. É isso aí. Todo mundo em casa fica gerando mais resíduo e as pessoas têm que tentar tratar isso de uma maneira mais com mais detalhes, tentar reduzir, na verdade, esses resíduos gerados, que isso contribui muito para o aumento do fluxo nos aterros sanitários, que já são poucos. Então recebe muita carga nessa época, está recebendo muita carga. E, Alder, a gente está falando, a gente é escola de vela, então não podia deixar de falar também da vela, não é isso? Que é um esporte da natureza. Então a gente está falando do meio ambiente, e como você mesmo falou, você é meu aluno, já pensou? O professor, o aluno ensinando o professor,
Mas, mas a vela eu aprendi com você, que é isso. Aprendendo, estou É, aprendendo, estou querendo voltar mas logo. vamos embora. E eu tô doido para voltar. Então, Alder é nosso aluno da escola de vela. Iniciou o curso no final do ano passado, não, no começo desse ano, não foi, Alder? Foi, no começo E do ano. foi quando teve depois essa pandemia. E a gente teve que dar uma parada. Mas Alder já está velejando sozinho. É um aluno muito aplicado, muito interessado, né? Apesar dele gostar muito de motor, de lancha, mas eu creio que ele gostou também da vela. Gostei E mais eu da queria que você vela, gostou mais da vela, né? Eu queria que você verdade. falasse um pouquinho desse esporte, o que é que você achou e o que é que você, qual é a relação que você vê desse nosso esporte com a natureza? Na verdade, como eu nasci aqui nessa região da praia, né, eu sempre tive vontade de velejar e andei muito na época pelo Iates, pelo Parsara ali, e chegou a oportunidade que eu disse, pô, nunca é tarde, né? Eu tenho um pequeno barco que anda lá na lagoa, mas não gosto muito, nunca gostei muito. Sempre preferi é, navegar na enseada da Parsara, que é uma das enseadas mais bonitas do mundo, né? E tive a oportunidade de ser aluno do Cláudio, né? Ele me ensinou, ainda me ensina muita coisa. É um esporte, quem quiser fazer, é um esporte muito bom. Você tem contato com a natureza, com o mar, com o vento, com as paisagens, tá certo? É uma coisa que você se sente livre, tá certo? Você parece que está sozinho no mundo. É uma coisa bastante relaxante para a vida estressante que nós temos. Foi aí onde eu também procurei, porque a vida da gente é muito estressante, tá? E às vezes a gente tem problemas que tem que resolver, tem que dar uma resposta positiva, tanto para a mídia, como para o Ministério Público, como para os órgãos competentes, como para as pessoas, tá certo? A gente tem que sempre estar atento a essas questões. E uma forma que eu encontrei é, de relaxar foi justamente velejando. E não existe nada mais natural do que você velejar, né, num barco daquele que é só você e a natureza. Quem guia é a natureza. Você apenas comanda a direção do seu barco, mas o resto a natureza se encarrega. Isso que é muito importante. Afora a paisagem, né, que você vê do mar para o Oh, continente, é uma paisagem indescritível. Só quem anda por ali naquela região, que veleja, eu conheço muitos amigos que são alunos e foram alunos do Cláudio, que nós, de vez em quando, nos encontramos e batemos um papo. Mas, Cláudio, eu gostaria assim, de também afirmar que eu tenho visto, eu tenho observado um grande avanço nas questões ambientais aqui no Estado. Posso dizer uma garotada, tem uma garotada que vem aí, que está vindo aí, que é muito boa, muito competente, responsável, tá certo? Às vezes extrapola um pouco o poder de polícia ambiental, mas é na ênfase de acertar, de querer preservar, de querer controlar o meio ambiente, tá certo? Então, de punir os infratores da natureza. Eu vejo isso tanto no IMA, como na Secretaria de Meio Ambiente de Maceió, como aí na Secretaria de Meio Ambiente de Marechal Deodoro. Eu tenho tido conhecimento desses órgãos de atender tá uma o travada agora. aprimoramento. O meu, Tá dando uma travada aqui. Não sei se foi o seu. não, o meu eu estou lhe vendo Pode, pode, bem. pode continuar agora. Entendeu? Eu tenho visto uma evolução muito grande nessa questão ambiental. No IMA, que é o órgão do Estado, aí na Secretaria de Meio Ambiente de Marechal Deodoro, na Secretaria de Meio Ambiente aqui de Maceió, na SEDET, órgão do qual eu faço parte, hoje em dia tenho um cargo de assessor do prefeito para tomar justamente, ajudar na questão do aterro sanitário e do lixão de Maceió, do antigo lixão de Maceió. Então, eu tenho visto uma evolução muito grande. E isso para a gente que já viveu em outras épocas, né, que já passou por várias situações, é poder mais gratificante você
você observar essa evolução. Boa. É isso aí. Inclusive, o antigo lixão aqui de Maceió, foi você que fechou, não é isso? E na época você era... Quer contar um pouquinho dessa história? Na época eu era secretário de Meio Ambiente de Maceió, né? E eu Confusão da bexiga, hein? recebi, recebi a notificação do Ministério Público Federal, eu fechava, eu ia preso. Então, para não ser preso, eu digo, eu vou fechar. Entendeu? Mas Rapaz, eu vou disso dizer um negócio. Eu vou dizer um negócio. Só sabe o que é bronca quem trabalha na área ambiental. Que aí você começa a ver cada coisa que você diz, meu amigo, eu pensei que direito era pior, mas a área ambiental, acaba ter que ser macho para trabalhar, porque aparece cada bronca. Tá aí o Júnior, que é fiscal, para dizer, a gente já passou por cada uma. Eu já passei de levar tiro em campo, em fiscalização. Então, já fui botado para correr. O negócio é pesado. É verdade. Isso vai ter um programa na televisão breve aí, com o programa do Geraldo Câmara, que vai ter o Geraldo Câmara me chamou e chamou o Zé Roberto da Fonseca, e vai chamar o Zé Geraldo, que são as pessoas que criaram os órgãos, criaram o órgão ambiental do Estado. E aí vai sair muita história, né? Não é com S, não, com H mesmo, de alguns aperreios que nós passamos, de não ser confundido com tatu, entendeu? Eu sempre digo, as pessoas poluem e o órgão de meio ambiente leva a culpa. Que culpa a gente tem? O cara poluiu, mas a culpa parece que somos nós que somos os poluidores, né? Os poluidores é outra parte. Mas quando vem a denúncia, quando vem a queixa, parece que nós temos culpa do agente público ou privado, pessoa física ou jurídica, que causou aquele possível dano à natureza. E por falar nisso, eu digo, Cláudio, que às vezes, eu sempre bati isso, tanto quando fui secretário do Meio Ambiente de Maceió, como quando fui secretário do Meio Ambiente aí de Marechal Deodoro. O agente fiscal, a fiscalização, é uma parte muito importante no sistema de controle e de proteção ambiental. Então, o fiscal ele tem que ter a certeza do que ele está fazendo no campo. Se o cara é biólogo, ele se atém às questões da biologia. O biólogo não pode dar um parecer jurídico, nem pode dar um parecer de engenharia ambiental nem de engenharia química. E vice-versa. Então, é preciso que isso seja muito bem trabalhado. E nem toda infração ambiental é uma infração criminal. Isso tem que ficar muito claro também. O que eu vejo atualmente é que todos os órgãos, todos, fazem uma autuação, emite um relatório, não espera nem o prazo para o autuado exercer o contraditório. Manda logo para o Ministério Público o processo. Aí transformou a infração ambiental administrativa numa infração criminal. O Ministério Público vai ter que abrir a denúncia. Entendeu? Claro, então, essas questões precisam ser melhoradas. Eu, quando dou assim, algumas palestras, né, em alguns livros que eu publiquei, eu me ativo muito nesse assunto, sobre a questão do dano ambiental, o dano, poluição, conceito de poluição, conceito de contaminação, né, conceito de dano ambiental, dano ecológico. Tem uma série de coisas que é preciso que seja melhor avaliado, porque o olho do fiscal não é um olho biônico que consegue ver no subsolo o que está acontecendo. Causou degradação no subsolo. Como? Você viu isso como? Causou degradação como? Qual é o meio que você tem? Qual é a perícia que você tem para dizer que causou isso? Entendeu, Cláudio? Então, são essas coisas que é preciso. Tem que provar. É preciso que seja bem detalhada. Eu digo isso porque eu sou consultor de algumas empresas e faço alguns trabalhos também para o município e tenho visto algumas coisas, né? Ora, o cara tem uma estação de tratamento de esgoto. Aí o agente fiscal vai lá, coleta na saída do esgoto. Coleta, aí manda analisar. Deu fora do padrão. Tudo bem, e aí? Você coletou no rio para ver se houve alguma mudança da qualidade do rio? Se você não fez isso, você não pode dizer que houve poluição. Tá certo? Então, são coisas que precisam ser mais trabalhadas. Eu sempre digo o seguinte, sem medo de errar. Antigamente, as pessoas dos órgãos técnicos, nós somos muito bem treinados.
Ora, eu e mais umas dezenas de pessoas cansamos de ir à CETESB, cansamos de ir à FEEMA, cansamos de ir à FEPAM, cansamos de ir a outros países receber treinamentos, tá certo? Na área de análise de projeto, na área de técnica de fiscalização, na área de análise de risco, de plano de emergência, de plano de contingência. Nós somos muito bem treinados. E às vezes eu vejo, porque eu já fui secretário e durante muitos anos fui diretor do IMA, tá certo? E já depois, quando eu já estava saindo do IMA, né, a gente viu o número de cursos de treinamento serem diminuídos, entendeu? E o técnico em meio ambiente não faz uma gestão. É por isso que eu sempre defendi o concurso público. Quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente de Maceió, eu deixei pronto um concurso. Tudo pronto. Mas não foi adiante. Tá? O IMA, se tiver 6 ou 7 funcionários de carreira, é muito. As outras pessoas são tudo carro comissionado. Aí suponha que muda a gestão do governo, aí entra outro presidente, vai tirar todo mundo, quase todo mundo, vai botar todo mundo, outra leva de pessoas que vão começar a ser treinados. E um técnico de meio ambiente não se faz em 2, 3, 4 anos. Isso aí eu posso falar com clareza mediana. É preciso que os prefeitos e o governador, embora, principalmente os prefeitos, que a municipalização está aí efetiva, tá? Façam um concurso público, para que aquele técnico que está desenvolvendo seu trabalho na educação ambiental hoje aí em Marechal Deodoro, as pessoas façam concurso, se engajem no trabalho e façam o seu trabalho de continuidade, que aí você vai se aprimorando a cada dia mais. Cada dia mais, cada dia mais. E, recentemente eu ia ver aí um áudio da menina, da Meire, aí de Marechal. Não sei se foi ontem ou foi ontem, mas a transmissão não estava tão boa. A Meire falando de arborização urbana. Ora, eu bati muito com ela na época, e você também, claro. Nós elaboramos uma cartilha para Marechal Deodoro sobre a arborização urbana. Aquela cartilha foi alvo de discussão. Quer dizer, então, é preciso que isso seja dado continuidade. E daqui a pouco muda a gestão, aí sai todo mundo, vai outro secretário, vai botar as pessoas que são dele, ou são indicadas por A, ou B, ou C ou D. Então, é isso que precisa ser melhorado nessa questão ambiental. Não só aí em Marechal Deodoro, mas nos municípios que têm secretaria. E no IMA, que é o órgão do Estado, né? É preciso que isso seja bem trabalhado. Eu acho que o Gustavo deve estar pensando nisso, eu acho que a Rosa de Maceió deve estar pensando nesse assunto também. O Matheus, imagino que é um cara muito competente, também deve estar pensando nisso, e o prefeito lá de Marechal é um prefeito jovem, que deve ter uma visão dinâmica de futuro. É assim que eu espero, porque eu passei 35 anos dentro do IMA. Eu saí para ser secretário de Meio Ambiente de Maceió e ser 2 vezes secretário de Marechal Deodoro. Quer dizer, a minha vida foi voltada para a área de meio ambiente. Porque antes da Constituição, você tem estabilidade no emprego. Quem está morto de 88 tem estabilidade. Depois ninguém teve mais. E aí, a equipe boa que está sendo formada em Marechal, tá certo? Brevemente, suponha que haja uma mudança na prefeitura, Cacau sendo reeleito ou não, logicamente vai ter mudança, e aí a pessoa está fazendo o seu trabalho bom, sai, entendeu? É isso que eu penso. Verdade, eu concordo com você. Eu acho que a continuidade dos técnicos é muito importante. A gente está falando muito em Marechal, pessoal, porque nós trabalhamos juntos em Marechal Deodoro. Então a gente está falando bastante do município. Mas isso serve para todos os lugares. Tanto que eu já fui também funcionário do IMA em 2000, 2001, tive uma passagem por lá. E também, após a Marechal Deodoro, onde eu fui coordenador de licenciamento, né? Cheguei a ser coordenador técnico de toda a equipe. Depois fui ser secretário de meio ambiente do município de Rio Largo, onde nós conseguimos descentralizar o município. Então, o município passou a poder licenciar também empreendimentos. E foi uma batalha muito grande. E é isso que o Aldo está falando. A gente termina, que é dessa área, que a gente termina sendo cargos de comissão em vários locais. Você vai passando por muitos setores, por muitos órgãos,
e não tem essa continuidade. E isso é um pouco prejudicial, é prejudicial muito, na verdade, principalmente para a população, porque imagina, você tem um corpo técnico que já está ali habituado com o local, já conhece todos os problemas da localidade, se empenha em fazer vários trabalhos, e de repente você está deslocado, sai do emprego para entrar outro técnico. Não que as outras pessoas não mereçam a oportunidade, mas é porque com esse fluxo constante de trocas, às vezes vem um profissional que ainda está amadurecendo na profissão, ou está aprendendo, e ela poderia ser uma pessoa que está agregando, vindo a juntar, e não tirar uma para colocar outra. Então, acontece muito isso realmente, nos setores ambientais principalmente, e é uma pena porque não há continuidade de muitos trabalhos bons que a gente vê. Hoje a gente tem uma equipe muito boa no IMA, eu conheço a maioria das pessoas que estão ali, tanto os novos como os antigos, e as pessoas têm uma competência enorme em todos os setores, desde a educação ambiental, com o Pedro Normandi, começando pelo próprio presidente, o Gustavo, o pessoal do setor de fiscalização, o pessoal de licenciamento. Então, tem uma galera muito boa, muito competente. Assim como a SEMAR também, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado. Que tem muitas pessoas competentes, a gente vê, inclusive, uma participação maior até desses órgãos na mídia, onde a gente tem... Tá se dando destaque muito maior, na verdade, às questões ambientais, justamente pela mudança de valores que as pessoas estão mais ligadas nessa questão ambiental, né, se preocupando mais. E eu acho que isso se deve ao trabalho justamente desses técnicos, dessas pessoas que sempre procuraram trazer o meio ambiente para dentro das pessoas, porque a gente convive no meio ambiente, somos nós, né? É onde a gente convive, é a nossa casa, é a praia que a gente frequenta, o esporte que a gente pratica, que é a vela, a gente está em contato direto, onde a gente tem que aprender a ler a natureza, a gente tem que identificar de onde vem o vento, identificar mudanças na água, na temperatura, tudo isso influencia diretamente no esporte da gente. Estou falando agora do esporte. Mas isso muda diretamente na vida da gente. Por exemplo, se nós não conseguimos ter uma leitura de previsão do tempo, então você não consegue fazer uma viagem, não consegue se planejar para um trabalho, por exemplo. Então, você vê como o meio ambiente faz parte da nossa vida e às vezes a gente não se dá conta disso. Se você quer fazer um passeio com a sua família na piscina natural, por exemplo, você tem que saber um pouco de tábua de maré, quando a maré está cheia, quando a maré está seca. Então isso vai influenciar no seu passeio. Então, olhe quanta coisa está ligada e às vezes a gente não tem essa noção, não se dá conta, na verdade, que o meio ambiente está na nossa vida constantemente. Bom, eu queria Alder, abrir agora para perguntas. Eu não sei se o pessoal que está aí tem alguma pergunta, mas eu vou abrir 2 minutinhos aí para o pessoal fazer algumas perguntas para mim e para você, né? Eu terminei não falando, mas pessoal, eu sou biólogo, né? Eu sou biólogo de formação, fui formado pela UFAL, trabalhei muito tempo aí nessa área, desde os anos 2000 até 2018, quando eu fui secretário de Meio Ambiente de Rio Largo, e após isso eu me dediquei exclusivamente à escola de vela. Mas eu tenho quase 20 anos de carreira, vamos dizer assim, na parte ambiental, e trabalhei com o Alder, como já falei, em Marechal Deodoro. Eu falo muito em Marechal porque foi o lugar que abriu as portas para mim, na verdade, profissional, né? Eu trabalhei mais ou menos 15 anos quase em Marechal Deodoro e é o lugar que eu conheço bem. Mas é uma área bem legal, muito difícil de trabalhar porque você trata com muitos problemas onde as pessoas às vezes têm dificuldade de entender aquela problemática, como o Alder falou, e é um pouco difícil.
Pessoal, vou abrir para perguntas aí. Quem tiver perguntas, vou dar um minutinho aí para a gente conversar um pouco a respeito. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Tem uma galera aqui, Alder. Aparece para você aí, né, Cláudio? Aparece nos comentários. Vamos ver aqui. O pessoal aqui tem um espectador aqui, o Chico. Chico Elpídio. Ele está perguntando sobre as línguas negras, as línguas da orla lagunar. Sim. Fala aí, Alder, sobre isso. Na verdade, é como eu falei, o Chico, um amigo meu de infância, grande compositor, grande músico, é advogado, um colega meu de infância. Prazer, Chico. Na verdade, as línguas negras do Complexo Lagunar, elas são oriundas das cidades ribeirinhas, né? Da parte de Maceió, que deságua ali no Dique Estrada, é um volume considerável. Nós temos as cidades que conformam o Complexo Lagunar, Mundaú-Manguaba, principalmente, desde o rio Canhoto, lá em São José da Laje, até aqui, o município de Santa Luzia do Norte. Essas cidades, elas não têm sistema de esgotamento sanitário. A sua grande maioria é jogada in natura nos rios, né? E, consequentemente, isso vem para a Lagoa Mundaú ou para a Lagoa Manguaba. Tanto o Mundaú como o Rio Paraíba, né? O Rio Paraíba e o Rio Sumaúma formam a Lagoa Manguaba. E o Rio Mundaú forma a Lagoa Mundaú. Portanto, esses dois recursos hídricos, né? Esses três recursos hídricos, eles são impactados diariamente, cotidianamente, por lançamento de esgotos. Eu digo isso, e os resultados analíticos, né, de outrora e de hoje comprovam. Há anos atrás, nós tínhamos um equivalente populacional na Lagoa Mundaú de 4 milhões de habitantes. Isso significava dizer que 4 milhões de pessoas defecavam inaturalmente dentro do rio Mundaú, que consequentemente atingia a Lagoa Mundaú. Então, esse é um grande problema, é um problema de governo. Agora, isso requer recursos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Porque não adianta eu implantar uma rede de saneamento básico, eu implanto aqui e tal, e tratamento. Aí eu coleto, pego um tronco coletor e jogo dentro desse ou daquele recurso hídrico. Eu não estou fazendo nada. Então, isso é uma questão de governo. Agora, isso não é uma questão alheia ao nosso Estado, é uma questão nacional. No começo eu disse que o problema ambiental brasileiro, ele é direcionado para o sistema de esgotamento sanitário urbano. É água, lixo, drenagem e outros, principalmente esgotamento sanitário, que é a coisa que mais impacta os nossos recursos hídricos interiores, como exterior, que é o mar. Exatamente. Outra pergunta aqui, Alder, quais são os principais benefícios da reciclagem? Vários, né? A reciclagem, você transforma aquilo que teoricamente se chama lixo em produto, né? E também, como eu falei antigamente, há resíduos industriais, que é resíduo industrial que é gerado por uma indústria, que ele é matéria-prima para outra indústria. Então, a reciclagem é o reaproveitamento, o reuso daquilo que se chama lixo. Na verdade, hoje em dia, pouca coisa é chamada de lixo, né? Porque hoje em dia tudo pode ser reaproveitado, quase tudo pode ser reciclado. E isso é o que estabelece a legislação ambiental brasileira, baseado em normas técnicas, né, que são editadas aí pelos organismos competentes. Eu vejo isso aqui em Maceió, o nosso superintendente, o doutor Gustavo, recentemente foi inaugurado um ecoponto, uma coisa bacana. Tá certo? Maceió tem uma série de ecopontos para que a população utilize, mas às vezes a população não usa, prefere jogar nesse ou naquele terreno baldio. Eu, quando fui secretário de Meio Ambiente de Maceió, meus maiores problemas aqui eram esgotamento sanitário, era poluição sonora e era lixo em local clandestino. Esse eram os meus maiores problemas. Não era nem industrial. Era essa questão que eu estou falando para vocês. E deve ser em outros municípios a mesma coisa, quase que a mesma coisa.
É isso aí. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o Marçal Fortes, né? Tá aqui presente na live também, secretário de Meio Ambiente lá de Pilar, nosso amigo. A Cátia Gente Borne, boa. que já foi prefeita de Maceió, tá aí também, mandando um abraço para você. Ah, prefeito, gente boa. Prazer, prefeito. Prazer, Marçal. Marçal é meu Mandar um abraço cunhado, pra... casado com a minha irmã. Casado com a minha irmã, não sei como aconteceu isso. A parceria é tão grande que rolou Eu não até isso, tá sei. vendo? Não sei como aconteceu. A prefeita Cátia Borne eu fui secretário na gestão dela, criamos muita coisa aqui em Maceió, né? Melhoramos o código, criamos algumas legislações sobre licenciamento ambiental prévio, algumas instruções normativas, melhoramos o Conselho Municipal de Meio Ambiente, então foi bastante producente a sua gestão e tive muito apoio dela como secretário também, devo dizer. E aquilo que a gente falou, né, Alda? Tem muitas ações, principalmente na área ambiental, que muitas vezes elas são invisíveis aos olhos da população. As pessoas não conseguem enxergar, mas é muito trabalho interno, muito trabalho burocrático, principalmente, que para poder, na verdade, você conseguir agir, você precisa dar ordem na casa, né? Vamos dizer assim. Se embasar em legislação, aquilo que a gente estava falando do parecer técnico, você ter uma equipe boa para poder fazer um parecer técnico multidisciplinar, com advogado, com a parte jurídica, com a parte... Isso, cada um com a sua área de atuação, exatamente. Eu gosto de citar fatos, porque fatos, Cláudio, fatos são coisas que devem ficar marcadas. Certa vez, eu era diretor do IMA, de controle ambiental, diretor técnico, eu recebi um parecer assinado por um arquiteto, assinado por um geógrafo, desculpa, que ele se manteve muito bem no parecer dele técnico como geógrafo, excelente, mas ele teceu considerações sobre engenharia civil, sobre arquitetura, sobre legislação, e aí eu devolvi o parecer perguntando qual era a formação dele. Ele disse que era geógrafo. Então se remeta, por parecer, o processo para que o geólogo, o biólogo, o engenheiro civil, o advogado se manifeste. Então, cada um na sua linha de ação. Não existe o doutor Sete Ciências. Sete Ciências não existe. Certo? É preciso que seja feito isso, porque isso é facilmente derrubado juridicamente. Tá? Se você é um agente incompetente, é passivo de nulidade a sua manifestação. É isso aí. Isso aí foi uma das coisas que eu aprendi com você e levei para minha vida e me ajudou muito. Alder, nosso tempo está se encerrando aqui. Eu queria agradecer a você mais uma vez. Foi um prazer estar conversando com você, porque você é vou dizer assim, é meu guru do meio ambiente. Obrigado, que é isso? Só meu não. Só meu não, de todo o estado de Alagoas, a gente tem muito carinho por você, uma pessoa muito competente e que está sempre ajudando a sociedade alagoana a crescer na área ambiental, a enxergar essas questões e evoluir. Então, valeu, muito obrigado mais uma vez e espero você depois da quarentena para a gente ir para a água, viu? O Cláudio, finalizando, eu agradeço as suas palavras, tá certo? Eu agradeço as pessoas que se manifestaram e dizer o seguinte, que não existe, né? Não existe, acho que não existe ninguém que seja contrário à proteção do meio ambiente. Muda os lugares, muda a intensidade da participação, mas eu acho que não serão encontrados, Cláudio, opositores declarados, salvo aqueles que não percebam e sejam movidos pela ignorância. Eu penso que o desenvolvimento ambiental ele deve ser sempre observado com a proteção legal. É assim que eu penso. Perfeito. Meu irmão, obrigado mais uma vez, Alder. E galera, obrigado pela audiência.
Nossa live vai ficar aqui gravada, também vai estar disposta no YouTube, no nosso canal Escola de Vela Pajuçara. E vocês podem acompanhar aí nossas redes, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e o nosso site www.escoladevelapajuçara.com. Tá? Siga a gente lá e vem pra vela você também. Você que ainda não conhece, viu, Alder? Chama aí essa galera toda. Seus Vamos lá, amigos que gente. estavam aí pra gente ir pra água. Quem for não vai deixar de querer ir nunca mais. O que aconteceu comigo. É isso aí. Um abraço. Valeu, meu irmão. Muito Um obrigado abraço, a boa todos. noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Valeu.